deliberately not telling you its subject. Sorry, Asaf, I just saw that now we're live, so do you mind just... Yes, I'll repeat. Sure. Okay, thank you. So we'll begin by showing this image and deliberately not mentioning what its topic is, what the painting is about. Obviously, it's an older painting. Obviously, it has a topic, but I will hold back that topic for the sake of this morning, of today's lesson. Nós vamos começar analisando essa pintura e propositalmente ele não vai falar qual que é o tópico dessa pintura. Obviamente é uma pintura antiga, mas nós não vamos falar qual que é o tema dela, qual que é o tópico. Apart from you, Andrash, who I know knows, does anyone happen to know? Just raise your hand. Don't tell us what it is. Just raise your hand if you happen to know or think you know what this is about. András, exceto você, as outras pessoas, vocês podem erguer a sua mão se vocês souberem qual é o tópico dessa imagem? Good. Because that means you need to look. And that's what I invite you now to do. So not knowing, and so forces us to actually look. What's happening here? Who do we see? What do we see? What dynamics do we see? And I'd like to invite you all to do that and share with me, either through a chat or by unmuting yourselves, what might be happening here? What situation are we seeing? E é bom que vocês não saibam qual é o tópico dessa pintura, porque assim vocês podem olhar. Vocês têm que olhar para entender do que se trata, quais são as pessoas que estão nela. E dessa forma eu gostaria que vocês vissem e me digam o que vocês veem nela e podem dizer através do chat ou colocando você, tirando o mudo do seu microfone. Samuel, what do you see? Samuel, o que você vê? Eu vejo várias pessoas mais velhas vendo alguma coisa sobre um vaso. Eles estão estudando aquele vaso, uma escrita, uma leitura, e enquanto tem um outro procurando em um livro, talvez alguma informação sobre esse vaso. E uma pessoa mais nova do lado, mas que está sendo ignorada, que está buscando atenção, mas está sendo ignorada a princípio. So he told us that there are some people reading on a vase, on a vessel, something, and the other person is probably looking on the book to understand what is written in this vase. And at the same time, there's another person that they are ignoring. They are not seeing this other person. And by the other person, I assume Samuel means the boy, yes? A pessoa que está sendo ignorada, você disse que é esse rapaz? Yes. Samuel. Yes. It's not a vase, by the way, it's a scroll. You notice ever so slightly, it's kind of a rolled paper. So they're looking actually into a manuscript through spectacles or a magnifying glass, just like this man is looking deeply into a book. Ele comentou que não se trata de um vaso ao fundo, mas sim de um papel enrolado. E eles estão olhando nele através de uma lupa, algo assim, da mesma forma como essa outra pessoa na frente está olhando, está lendo. And okay, very good, because Samuel states the obvious, which is exactly what I asked. There is a contrast in Samuel between the left, these people very deep into their books and scrolls, and the right, this young boy, not immersed in reading. There's obviously a contrast here. O Samuel apontou o óbvio, e isso é importante para nós começarmos, é um começo útil, e há duas partes opostas nessa pintura. De um lado, há esses senhores que estão imersos nessa leitura, e de um outro lado, nós vemos uma outra pessoa que não está nada imersa no que está fazendo. What else, Laura? What do you think you might see? And it's fine if you're wrong. Yes, there's no consequence to that. But what else might be happening here?
Laura, o que você pensa que esteja acontecendo aqui? O que mais está acontecendo aqui? E tudo bem se você estiver errado, não tem problema. I think the boy has a message because he has the fingers pointed, and I think it's God's message. And it's like an angel or a messenger of God. But people are not interested, and they are more connected to the books. Very nice. Can you translate that? Tem um mensageiro, eu acho que é um mensageiro de Deus, porque ele tem o dedo apontado para o céu. E as pessoas não estão interessadas nele, estão interessadas mais nos livros do que nele. Very good. Yes, he definitely looks angelic. I mean, if you've ever seen Renaissance paintings of angels, they often look like this with a curly, light-colored curly hair, and he has a lot of light in him, doesn't he, Laura? Which deepens that. But perhaps most importantly, you're right. He's pointing up, and so he's not just standing there. He has something to say. It's a very, very good observation. E definitivamente, Laura, ele parece bastante angelical. Se vocês notarem, se vocês já tiverem visto pinturas renascentistas, ele tem esse cabelo encaracolado, um pouco claro, e há também bastante luz no rosto dele. E como você apontou, Laura, ele deve ter algum tipo de mensagem decorrente desse dedo apontando para cima. This scene, Anselmo, is called Christ or Jesus teaching the doctors, teaching in the temple. Esta cena é chamada de Jesus pregando no templo ou ensinando os doutores. Has anyone heard of that episode? It's not a famous episode in the Gospels. Vocês já ouviram esse episódio? Não é um episódio famoso nos evangelhos. You heard of it, Samuel? Yes, you know it. Okay. You, Fabio, is it? Do you know the story a little bit? It's fine if not. I'm just curious to know. Você conhece um pouco dessa história, Fábio? É ok se você não souber. Eu tô com áudio. Agora sim. Eu não conheço esse episódio e para mim deu a impressão de que esse jovem estava lançando um desafio ao grupo e coordenando esse grupo. He said that he doesn't know this episode, but he thinks this person is coordinating this group or telling them something. Yes. Okay. Here's the story. Here's the citation from the Gospel of Luke. Aqui And I'll stop you. Sorry, Anselmo, I'll stop you in those brackets, in those square brackets. I'll stop you and then you can continue. So start reading it and I'll stop you. Ok. Aqui está então o episódio da imagem. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era hábito. Okay, so now we learn, and look what's happening here. I want you to be aware of what's happening. We're now adding knowledge to the impression of the image. So far we just looked. Now I'm giving you ideas. I'm giving you knowledge. This will be important later on today. E vejam que aqui eu estou dando conhecimento para vocês. Isso adiciona uma nova impressão, ele está compartilhando ideias. Isso vai ser útil mais tarde hoje. The knowledge that we're now gaining is that this boy is 12 and of course that he's Jesus, in case we didn't know. O conhecimento que nós estamos ganhando é que essa criança, esse jovem, ele tem 12 anos de idade e ele é Jesus. These behind him are his parents, as will become evident later on. That's another piece of knowledge that you couldn't have known, just looking at the painting.
Essas duas pessoas atrás são os pais dele. Esse é outro conhecimento que você não poderia obter apenas olhando. And now where I stopped you, Anselmo, what happens is that they go to Jerusalem, they return from Jerusalem, but then Mary and Joseph realized that they forgot their son in Jerusalem. And so 3 days later, they returned to pick him up. E o que acontece é que os pais dele, Jesus e Maria, eles viajaram e 3 dias depois eles se lembram que eles esqueceram Jesus e eles retornam para Jerusalém. Very strange if you have children, by the way, to think that, sometimes you can lose a child, but not for 3 days. And especially not if you're a family with a single child like they are. So obviously, there is some symbolism here because it doesn't really make sense. E é um pouco estranho se você pensar que os pais iam deixar uma criança por 3 dias sem lembrar dela, especialmente porque ela é filho único. Você pode perder a sua criança por alguns momentos, mas por 3 dias é um pouco estranho. E isso indica que há um simbolismo aqui. Anyway, after 3 days, they come back, and when they come back, they find him. They find him in this painting, in this scene depicted in this painting. And after translating that, and so you can continue reading the quotation. E essa imagem retrata exatamente esse momento em que eles regressaram para Jerusalém e o encontraram. Ele pediu para eu continuar lendo essa citação. 3 dias depois, encontraram-no. Achava-se no templo, sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, deixando toda a gente admirada com sua inteligência e respostas. So this is it. Now you know what this is about. Então é isso. Agora vocês sabem do que isso se trata. At the beginning of the session, you didn't know what it was about, and you had to look deeply, pay attention and study in order to get some kind of information from it. Antes, nós não tínhamos esse conhecimento, nós tínhamos que olhar, prestar atenção com o objetivo de extrair esse conhecimento. And this, Anselmo, in a very effective way, conveys the difference between essence, what this teaching calls essence, and personality, which will be the topic of the rest of today's workshop. E isso retrata muito bem a diferença entre o que o sistema chama de essência e de personalidade, o que nós discutiremos hoje no restante do workshop. Essence, like children, does not know or hardly knows at the beginning of life, and so it sees. Children notice the flower, they notice the bird, they hear the airplane flying overhead, they notice all these things because they don't know them, they're new to them. E as crianças, a essência, não conhecem nada, eles não têm o conhecimento, então eles precisam olhar as coisas, ele tem que olhar, ele nota as flores, eles não têm esse conhecimento, então eles precisam olhar. But the more we know, the more we learn. You can see how the left side of this painting is very much associated with learning, with book knowledge. The more blind we become, the less we see. Mas à medida que nós ganhamos mais conhecimento, e esse lado esquerdo da pintura é exatamente isso, de adquirir mais conhecimento. Dessa forma, quanto mais conhecimento, mais cego nós ficamos. We hear a distant noise and we go, it's an airplane. We know it's an airplane. We don't really see it, we know. Nós escutamos um barulho distante e nós pensamos, é um avião, nós não observamos, nós sabemos. We walk in the garden or in a park, we see a flower, we know it's a flower, maybe we even know it's a rose or a lily. We know, and so we don't see. Ou nós vamos andar pelo parque e nós sabemos que é uma flor, ou até mesmo nós podemos saber que é uma rosa, e nós sabemos, mas nós não vemos. Or we walk in a museum. In this case, in the museum in Vienna, and we pass by this painting and we look at the caption and it says
Christ teaching the doctors, and we go, oh, okay, and that's enough for us. We don't look at the painting now that we know it's Christ teaching the doctors. Ou, nesse caso, nós vamos a um museu, né, no caso dessa pintura em Viena, e nós lemos a descrição da pintura e nós vemos, Deus, Jesus pregando. E nós não precisamos mais ver da pintura, nós já sabemos. And so this is a very good place to start examining, discussing essence and personality, and also and some of the place where I'd like to stop the live broadcast and thank everyone who joined us. E este é um bom início para nós discutirmos essência e personalidade durante esse workshop. Ele pediu para eu interromper essa live agora e agradecer a todos que nos acompanharam aqui pelo YouTube.